Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço. Está começando Na Faixa com o National Sports Channel, sempre neste canal e sempre neste horário. Você já se acostumou, né? Obrigado pela tua parceria, companhia. Pode continuar falando conosco. Nossos dados de contato estão passando aí na sua tela. O WhatsApp, o nosso site, visite as nossas redes sociais. A gente fica muito, mas muito feliz em receber a sua visita. Olha, a atração de hoje é inédita, exclusiva do NSC. É o programa Os Caras, com Fábio Seródio e Luiz Carlos Quartarolo, dois dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, que hoje vão entrevistar o senhor Hollywood. Você não sabe quem é o Hollywood? Mas você vai saber daqui a pouco, porque a entrevista vem aí. É o capitão, eterno capitão, jogador da Portuguesa e do São Paulo, e ele é a atração dos Caras de hoje, a partir de agora. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Estamos aqui de novo na faixa, Os Caras, e hoje o convidado é bom. Aliás, tem sido bom, né? Sim, tem trazido gente muito legal, que dá ótimas entrevistas, conta ótimas histórias. É essa câmera, viu? Eu sei. Essa aqui, tá? Tudo bem, Fábio Seródio? Boa noite para todos, um grande abraço. O convidado de hoje é um cara que, aliás, o nome dele foi feito uma homenagem a um lugar dos Estados Unidos, mas ele nunca foi conhecido pelo nome. Desde Conselheiro Pena, em Minas Gerais, ele não... É porque ele é um cara firme, ele manda mesmo. Aliás, tá na moda, capitão, já é. Capitão agora manda. Então, eu vou falar pra nós você. trouxemos um capitão, o senhor Hollywood José Ribeiro, de 53 anos de idade. Hollywood José Ribeiro, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Aí você vai lembrar, foi campeão. Aliás, sou o cara que mais vestiu a camisa da Portuguesa na história, mais de 500 jogos. Muito bem. Foi campeão no São Paulo, no Grêmio e até no Japão. Só faltou a seleção brasileira para ele. Mas se está hoje, eu garanto para você que estava lá. E se o bem cara que é o bom. Tite é capaz de convocar. Se ele estivesse no Japão, era mais fácil ir. Mas... Hoje jogar no Brasil parece que não vai. Capitão, que bom te receber, cara. Olha, tava com saudade de você, viu? Obrigado pela Já te entrevistei presença. tantas vezes, o Fábio Seródio também, né? A gente... Boa noite, eu que estou feliz de Fique à poder estar vontade. aqui com vocês, para mim é uma alegria. Eu que estava com saudade. Você sente saudade da imprensa? Sinto. Porque a gente é muito chato, mas você sente saudade. Hoje eu falo assim que o pessoal vão para o estádio, não pode mais, a imprensa está filmando. Eu, se eu fosse treinador, liberava. É o que o jogador mais gosta, entendeu? E o que vendia a nossa imagem é vocês, a imprensa nos mostrando as jogadas. Não é isso? A gente de casa depois vê o treino, como que foi, algumas coisas. Isso é maravilhoso. Hoje as coisas mudaram, né? Mas não Cheio de melhor, assessor, não. né? Cheio de assessor. Nós temos de assessor, não. Não tinha mesmo. Na época nossa, né, a gente ligava, o capitão atendia. Sim, com certeza. Capitão, você pode falar com a gente? Claro, estamos aqui à disposição. Sem problema nenhum. E quando tinha alguma discussão, com o capitão jamais. O capitão é um cara muito tranquilo, simples, um doce de pessoa. Mas isso é elogio, não é crítica, né? No campo era um cara muito firme, mas era um cara que você não tinha polêmica com ele. Não, mas mesmo quando tinha, vou arrumar tranquilo. polêmica aqui. Não vai arranjar polêmica. Eu falei com ele amigo não merece isso. Eu falei com o amigo dele, Com quem? que seu capitão talvez até nem lembre dessa história, mas ele fez o ônibus da Portuguesa bater no carro desse meu amigo. Sei disso. Tô lembrado disso. Você lembra Que disso? história é essa? Não, isso só podia acontecer lá, né? Não, eu vou mais ou menos, você conta a história. E o capitão dentro do ônibus fala assim, pra trás! Como é que foi isso? Não, mas na verdade eu salvei meus amigos. Sim. Nós fomos jogar no jogo, o primeiro jogo da final, Portuguesa e Grêmio, no Morumbi, choveu a beça, choveu muito. O trânsito estava parado. Aí como é que
para a gente ir e tal. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, para nós não chegarmos atrasados, pede para os batedores já começar no Morumbi lá, já parar a faixa, a pista ao contrário, nós vamos na contramão, porque nós não vamos chegar. E para sair, nós estávamos concentrados no Hotel Nacional, aqui perto do Viaduto do Chá ali. E ali já era terrível, não tinha como sair, o ônibus não saía. E o motorista nosso era o Zé, a gente tinha gostado do Zé, que o Zé era dirigido do jeito que a gente gostava. Aí falei, ó Zé, dá um ré aqui na contramão, aqui dá um ré e entra na contramão aqui, que tinha uma passagem, né? E então, quem está atrás? Portela, o Lino e a assessora de imprensa da Portuguesa. A Tônia Azevedo? Estava fazendo a manobra do ônibus, quer ficar atrás de um ônibus, 2 andares. Não vai enxergar, né? Não vai ver de jeito nenhum. E bateu, é? Zé deu ré, com um pouco só vi fumaça saindo, estourou o radiador, água para tudo até lá. E os dois saíram do carro correndo e eu batendo, para Zé, que bateu. Ia deixar a moça sozinha no banco de trás e o ônibus empurrando. Quase avançaram. Isso antes do jogo. Antes do jogo. Isso a gente saindo do hotel. Você imagina como foi no campo. Vocês ganharam aqui e perderam depois em Porto Alegre. Perdemos lá em Quem foi o gol aqui? Aqui foi o gol do Galo, um gol de falta, né? Galo volante. O Galo volante. Outro gol parece que foi do Rodrigo. E daí perdeu lá 2-0. O Galo foi meio parceiro do capitão, né? Foi. Jogaram no São Paulo junto. Isso, depois São Paulo, fizemos uma parceria muito boa lá, muito amigo. Enquanto a gente se fala no WhatsApp. Que beleza. Agora vem cá. Nesse jogo no Morumbi, o Morumbi estava totalmente lotado. Sim. Né? Ele estava lá. Eu estava lá. Mas você também estava lá. Eu também estava lá. Tata Muniz estava lá. Tudo que estava no lugar. O negócio é o seguinte. Porque a gente falava, e sempre falou, né? Portuguesa não tem torcida, aquela coisa toda. E o Morumbi lotadíssimo e todo mundo torcendo pela Luzinha. Isso. Luzinha do Candinho, aquele time que era muito bom. Aliás, a Portuguesa montou times maravilhosos, né? Sim. E daí diz que não tem a torcida, ô capitão. Então, a torcida da Portuguesa, ela começou a aparecer no momento de 95 para cá. Inclusive, até teve um fato é o seguinte, quando nós íamos jogar contra o Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, a gente ia com 3 volantes. E quando ia jogar contra o São Bento, jogar contra o Novo Horizontino, Bragantino, outros times, a gente ia com 2 volantes. Iniciava o jogo dos clássicos, tomava um gol, mas na hora o treinador já levantava a plaquinha lá para substituição, sai um volante. Aí já virava 2, 3, porque é complicado, você tira você treinou a semana inteira com 3, muda, não é isso? Aí você expõe o time, já quer, vai para o ataque, aí você abre o time e acaba tomando gol. Aí um dia eu fui lá na sala do presidente, falei com o presidente, falei, e conversei também com o treinador que tinha essa liberdade, né, sempre muito sincero, e disse, nós queremos jogar com 2 volantes, contra o Corinthians, contra o São Paulo, e 2 volantes. E vai que vai. Mas a gente perde. Se perder, a culpa é nossa. Só para chegar lá no vestiário e dar de dedo em nós e falar que nós somos culpados. Entendeu? Porque a gente vai jogar com 3, perde. Perde feio. Senão quando joga com 2, não perde. Aí nós falamos, então vamos jogar. Nós fomos enfrentar o Corinthians no Canindé. Ganhamos de 1-0. Com 2 volantes. 2 volantes. Aí o couro comeu mesmo. Quem eram os 2 volantes? Capitão e mais quem? Jogava eu, às vezes o Norberto, 95 o Norberto estava, ou eu, o Roque, entendeu? Que jogava. E era eu e mais um. O próprio Galo, né? Depois o Galo veio. Por favor, 2 volantes, eu sou um, tá? É mais ou menos isso? Isso mesmo. E aí as coisas fluíram. E com as vitórias que a Portuguesa começou a realizar, os torcedores começaram também a comparecer. É isso porque assim, você vai jogar com o Corinthians, você perde. Então você não quer se expor para as pessoas ficarem tirando sarro de você. Igual eu, por exemplo, quando eu perdia, eu ficava em casa. Entendeu? Eu ficava triste. Às vezes meus filhos, minha esposa queria ir para o shopping, eu não ia. E eu falei, não, vamos ficar em casa. Então, nós começamos a ganhar e o time começou a ir bem. Em 95 fomos bem, inclusive era para final, era para ser, do Paulista, era para ser Portuguesa e Palmeiras. Perdemos para o Corinthians, ganhamos do Santos aqui lá, do Araras, União do Araras. Do Castrilli? O César fez o pé. Acho que foi o Castrilli, né? Foi o Castrilli que... O árbitro. Não, o Castrilli foi do 98, não é isso? Foi depois. Mas foi um árbitro francês que apitou esse jogo nosso, do Corinthians aí. Que o Bernardo deu um carrinho no Caio, aí o Caio teve que ser operado naquele dia. Não foi expulso, e depois acabou só fazendo o gol e nos tirou da final
do Paulista. E dali a Portuguesa começou a embalar. Aí em 96 deu aquela continuidade, os torcedores começou aquilo que casa cheia. Então, assim, as vitórias sempre começam... Chama atenção. Mas deixa eu só explicar uma coisa, porque aqui, ele é meio anarquista. Meu amigo, mas é anarquista. Sim. E eu sempre falo, tem que começar pelo começo, depois vai pro meio. Foi bom o começo. Sim, mas é que tem foto dele em Criciúma. Cascavel. É tudo Santa Catarina, diz que ele é metade do estado. Cascavel é Paraná, não é? Cascavel é Paraná? Paraná. Tá ali perto. Cartão amarelo para mim. Cartão amarelo. Aí tem o início da carreira dele, ele poderia me dizer por que ele virou capitão? Então, Tem foto tua aí? Tem foto. Eu sou mineiro, eu posso já antecipar já, né? Sim, lógico. E já falou aqui de conselheiro de pena, quando eu falo conselheiro de pena, tem que falar governador Valadares, porque ninguém conhece conselheiro de pena, que é pequenininho. É um bairro. Um bairro. É a sua Crisólia, é aí que fala, é Crisólia. Crisólia é um bairro. Bairro. Aí fui para o Paraná, para essa cidade, Capitão Leônidas das Marques. Fica ali perto de Cascavel. E fui criado lá. Aí comecei a jogar no Cascavel, fiz teste, passei, fui aprovado, graças a Deus. E eu comecei, depois de um mês que eu estava na categoria juniores, eu fui já incluso no plantel do profissional. O treinador era Mosquito, ex-ponta esquerda do Internacional. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. E aí ele falou, você vai fazer parte do profissional. Nós estamos montando a equipe do profissional e vamos manter aqui uns 15 jogadores e o restante vamos compor com a categoria de base. E você é um deles. Falei, que legal. E ele falou, ele escolhendo, dizendo os nomes dos jogadores, falou, chegou em mim e falou, você é o capitão. A partir de hoje você vai ser capitão. Tá bom? Falei, tá ótimo. 18 anos? Pô, 18 anos, fazendo parte do plantel. Mas... Você era o capitão do time, não o apelido? Não, era apelido. Já meteu o apelido, porque nos treinamentos, nos coletivos, eu vinha me destacando e a imprensa vinha me entrevistar. E na hora de escrever, dava uma polêmica. Como que escreve? Se era com H, 2L, W, isso, demudo. Não é igual a cidade de Hollywood, não. É um Hollywood simples mesmo, sem o H. É brasileiro. E por esse motivo, o treinador mudou, assim, falou, vai ser capitão, o apelido vai ficar mais... Porque a cidade que eu fui criado chama-se Capitão Leônidas das Marques. Então eu acabei levando o nome da cidade, por isso capitão. Aí Deus abençoe que eu também acabei aderindo nessa ideia de usar a tarja de capitão, aí ficou melhor, né? Aí pegou. E depois de lá para Portuguesa, como que foi a história? Então, eu vim do Cascavel, vim para Portuguesa. O falecido Mário de Carvalho. Mário Fofoca. Mário Fofoca. Ele foi para o Paraná. Aí um dia nós estávamos jogando, aí estava, de repente, chegou um homem falando todo enrolado lá, vim da roça. Simples. Não estava entendendo muito bem o que ele estava falando lá. Eu falei, quem é esse senhor que está no vestiário aí? Ele disse, pô, esse é um empresário. Eu falei, empresário de onde? Eu venho de São Paulo. Eu falei, então tudo bem, está no vestiário, terminou o jogo, aquele tumulto. Aí nós fomos jogar em União da Vitória, né, para lá de Pato Branco, longe, uma chuva, um barro do estádio, maisena pegando tudo e eu dando voadora para todos os lados. Empatamos o jogo lá, estamos 0-0, depois vamos jogar contra o Pinheiros. Aí jogamos no Estádio Olímpico de Cascavel. Jogamos em casa, ganhamos o jogo. Aí terminou o jogo, o Mário chegou para mim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 21. Você é gato? Eu falei, não sou gato não. Aí ele falou, vou te levar para Portuguesa. A gente nunca pode menosprezar ninguém, né? Eu falei, não, tudo bem. E realmente era ele estava 5 jogos, ele acompanhou com meus treinamentos e viu, e realmente eu vim para Portuguesa. Quando eu cheguei na Portuguesa, eu cheguei tipo à noite, no outro dia o São Paulo foi lá para me comprar, só que eu já estava aqui assinando contrato com a Portuguesa. O Mário fez muito isso pela Portuguesa, né? Aliás, a gente chama de Mário Fofoca. Mas o Mário era um cara que ele observava, ele era o cara que trazia jogadores para a Portuguesa, trouxe muita gente de qualidade, inclusive você, que é uma coisa que parece que faz falta nos grandes clubes hoje, que hoje quem faz isso são os empresários. Os
caras que levam dinheiro mesmo. E o Mário Fofoca era um dirigente da Portuguesa, ele ia atrás disso, né? Ele tratava disso. Inclusive o Denner, né, o falecido Denner, ele era um pai pro Denner. Ele buscava o Denner, onde é que o Denner está? Ele, Denner para cá e Denner para lá. E ele cuidava, o Denner respeitava muito ele, entendeu? Ele Pelo menos ele. Né? Ele brigava pelo Denner, brigava pelo Tico, entendeu? Eu falei, você jogou com o Denner, né? Joguei. Ele era o quê hoje no futebol? Hoje sim. Hoje eu estava mostrando para o meu filho, nós estávamos rindo. Eu estava vendo, tem um vídeo aqui do Pelé. Aí eu falei assim, eu acho que ele trabalhava, fazendo uma propaganda aqui, eu acho que ele trabalhava na bica. O que dava de caneta é brincadeira. O homem era demais. E esses lances, eu tenho 2 vídeos. Um dele fazendo os gols e outro os gols que ele não marcaram. Porque ele driblava todo mundo. E não tem outro igual a ele. E o Denner também não tem. Eu joguei, graças a Deus, tive esse privilégio de jogar com o Ronaldinho, ele do meu lado, né, ainda bem. Que é um cara extraordinário, o cara é demais, é um gênio. E o Denner é melhor do que o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Entendeu? O Leão fala rápido, isso. Uma velocidade incrível. Entendeu? Ele tinha um negócio assim de dar um tapa na bola. E ele tipo assim, ó, perdeu o domínio da bola. Quando o senhor levava o pé para tirar a bola, ele, sabe, não sei de onde o pé dele alcançar, tirava. Ele não estava sem o controle e o domínio da bola. Entendeu? E além da velocidade, entendeu? Agilidade. Então assim, ele tanto para a direita, para a esquerda, ele driblava com a maior facilidade. Bom, estamos falando da Portuguesa, não sei se já tem as fotos para a gente mostrar aqui, as fotos do capitão. Fez história na Portuguesa. Sim. 500 jogos. Aliás, o capitão Jorginho Cantinflas, que já veio no programa, que foi o único cara, é a foto do capitão, na época do Cascavel. Nossa, eu preciso que vocês me arrumassem essa foto, eu perdi essa foto. Você está sentadinho ali, tem um magrinho, negócio. Bons tempos, hein? Saudades. Você lembra de alguém que era craque daquele time lá? Desse aqui ou do outro? Esse da Portuguesa de 88. Isso aí nós temos ali o falecido Valdir Pérez, o Zé Eduardo, o Vladimir, o capitão, o negrão bonito ali, Luciano, que está morando em Sorocaba, o Claudinho, lateral esquerdo. Quem é Josias? Aqui embaixo nós temos o Bento, irmão do Bentinho, Toninho, que está em Jaú, e o Bentinho, que é irmão do Bento, Zenon, olha o meu segundo volante, Zenon, você acha que eu corria um pouco? E Catatal, que está em Campinas. Esse time aí, que quando eu cheguei... O Zenon me falou uma vez isso aí, sabe? Falou assim, vocês achavam que eu era meia porque eu usava camisa 10, eu era segundo volante, caramba. E era mesmo, né? Meu Deus, ele falava assim, ó, pega, você toca em mim. Eu pegava e tocava nele. E se livrava. Ele se livrava do problema. Ali nós temos lá no início lá o Carlos Roberto, nós temos o Roque, Zé Maria, que hoje está o técnico da Portuguesa. Zé Roberto, que fugiu o nome dele agora, Betinho, Caio, Edinho, lateral, Leandro Amaral, Rodrigo Fabre, Claudinho, Zinho lá em cima, aí depois voltando nós temos o Márcio, defende o goleiro, o Wilson, goleiro, Norberto, volante, e veio da base também o menino, eu esqueci aqui, ó, capitão, e ali o... É o Vladimir, centroavante, não? Bom, só para o telespectador ter uma ideia, do lado do Candinho, não de paletó e gravata, do outro lado do Candinho, aquele senhor de bigode, foi o cara que amassou o carro. O capitão mandou amassar depois do meu lado, lá está o Andrade, que é o centroavante. Que era o Portela, que foi que ficou o carro amassado. Por causa o Zinho, na verdade, Flávio Garujá. É o ponto esquerda, né, o Zinho, Isso, né? o Zinho era ponto esquerda. O Paulinho McLaren, né? Do Recife, Paulinho McLaren. Jorginho, irmão do Júnior Baiano. Essa galera aí, bacana. Bom time, hein? Bom elenco, hein? O cara fez história na Portuguesa. Agora tem o seguinte, a gente estava até conversando. Ele fala que eu sou anarquista, mas já que estamos falando da Portuguesa... podemos falar agora. Tinha um repórter na Jovem Pan chamado Marcos Nunes de Barros, que era setorista da Portuguesa. Aí ele ia de manhã lá e falava assim, a Portuguesa treinou agora pela manhã, o capitão e a sua turma, não sei o que lá, tem jogador com Dundidas, não tem, treina, não treina, à tarde folga para o elenco. Isso dava problema em casa, capitão? Por quê? Dava problema porque... Chegava em casa, por que você chegou agora? Não, cheguei porque estava treinando. Como você estava treinando? Não, teve treino. Não, mas o repórter disse que não havia treino, estava liberado. Não, ele falou, mas o treinador deu treino. Ele não queria ir lá à tarde. Não queria ir lá à tarde. Ele falava que a Portuguesa não treinou à tarde e não ia treinar. E a mulher do capitão ouvindo a Jovem Pan falava assim, bom, ele tem que vir para casa.
Daí você chegava e tinha discussão, Eu não discutia muito porque eu não era muito de sair, né? Mas sempre havia aquela desconfiança, aquele questionamento, até a gente se explicar que focinho de porco na tomada já... Essa história. Mas também houve um fato aí que sempre que a gente viajava, eu sempre gostava de ir para casa, descansar, né? Não é sair muito, né? Assim, ia descansar e depois curtir mais da minha família. Aí fomos jogar no interior aí, Campeonato Paulista, voltou, chegamos em casa meia-noite, eu cheguei em casa meia-noite, na grande cidade de Mauá, morando lá. Aí ganhamos o time bem, falamos, vamos fazer um churrasco aí para rapaziada e tal, vai trazer as esposas, vamos colocar a mesa lá, as esposas ficam lá, para elas isso é um problema. Interagir e os homens no outro. Beleza, fizemos no Salão Nobre da Portuguesa e beleza. E estamos ali conversando, as esposas reunidas, batendo um maior papo. Aí as mulheres começaram a perguntar: que hora que seu esposo chegou em casa? Tal hora, 3, 4, 6 da manhã, tal. Como eu era o único jogador que morava mais distante, perguntando: Marta, que hora que o capitão chegou em casa? Meu esposo chegou meia-noite e já estava em casa. Como chegou meia-noite? Aí eu falei: não, meia-noite, mas estava em casa. Não, o ônibus não quebrou, o ônibus quebrou, meu marido chegou às 4, o meu chegou às 5. Eu não estou sabendo disso, não. Meu marido falou nada disso. No outro dia deu confusão. História. Então é bom falar a verdade, não mente. Esse negócio de reunir para fazer churrasco, teve time que já perdeu o campeonato por causa disso. Vai com calma, gente. Já a gente volta com mais um bloco na faixa com o grande capitão. Esse é o cara com os caras. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui, o segundo bloco, os caras, meu amigo Fábio Cerotti. Você sabe que a gente dá o espaço para os nossos parceiros. Lógico. Mas o programa continua aqui. Com certeza. Continua. E esse negócio de fazer churrasco, reunir família de jogador. Já teve time que perdeu o título por causa... Eu não vou convidar você para o meu churrasco, não, viu? A última vez já deu confusão. A última vez foi o enquanto casamento isso, que deu confusão, verdade. mas tudo bem. Enquanto isso, o capitão contava uma história saborosa aqui com um xará meu, técnico Luiz Carlos Martins. Isso, eu gostaria que você contasse pro nosso espectador. Então, o Luiz Carlos Martins, ele tinha um plano A e o plano B. Muito amigão meu, gosto dele e tenho um maior respeito por ele, porque quando ele chegou na Portuguesa, o plantel estava um pouco desajustado e tinha muita gente. E um dia ele me chamou e falou: capitão, não vou dispensar ninguém, porque os caras têm família, têm filho na escola. Mas a hora que terminar o campeonato, ele ganhou moral comigo ali, totalmente. Mas eu vou contar dele. Aí ele tem, no jogo, nós temos o plano A e o plano B. Plano A, nós entramos no 4-4-2. O plano B, ele tinha que fazer aquele gesto, virar para o 3-5-2. E nós esse gesto quem fazia? O Luiz Carlos Martins. Aí então eu tinha que comandar o time. Falou: mudou para 3-5-2. E a gente não gostava desse 3-5-2. Mas tinha que fazer. Aí o homem mandou, né? Mandou. E todas as vezes que nós mudávamos para o 3-5-2, o time tomava gol e perdia. Aí, bom, estávamos jogando e a gente, um jogo, fizemos o gol, ele virou. Capitão, mudamos. Tomamos o gol. No outro jogo, ganhando o jogo, ele mudou, perdeu. Aí fomos já contra o Palmeiras, no Parque Antártico. E Palmeiras 2-0, mas nosso time estava bem. Estava muito bem, a gente não sentia que ia fazer o gol. Aí a gente fez 2-1, aí 2-2 no Palmeiras. Quando 2-2 no Palmeiras, ele: capitão, virou. Plano B, eu falei: não vai ter, não. Aí o Cláudio, né, o lateral, disse: capitão, ele tá falando. Eu falei: não vamos mudar, não, cara, tá dando certo. Se mudar, a gente vai tomar o gol. E não mudou? Não mudou. E quanto foi o jogo? Aí a gente conseguiu segurar o Palmeiras. Conseguiu segurar o Palmeiras. Como é que é? Assim? Aqui mudou. 3-5-2, né? Tá vendo? Cuidado com essas viradas, que essas viradas são perigosas. Só para mais um detalhe. É que às vezes as pessoas, os torcedores, muitos comentam e falam assim: que
o treinador faz um movimento, lá, um gesto lá dentro do campo. O jogador não sabe, mas sabe sim. Todos, por incrível que pareça, igual o maestro. Né? Eu olhando para o maestro ali, né, regendo a banda, eu não vou entender nada. Mas cada movimento daquele tem um significado. E cada movimento que o treinador faz com a mão, nós sabemos o que significa. Esse era o 352. Mas esse era o 352. E qual o outro? Tinha o Galo. O Galo é aqui, ó. O que é isso aí? Tem que passar por trás. Tem que passar por trás fazer o overlap, né? Tinha um que gostava muito de jogos, né? Sim, claro. Ele ficava baralho. Baralho, é verdade. Tá no Vasco agora. Tá fazendo um bom trabalho, bom treinador. O Galo foi ensinar o Zé Maria a bater escanteio lá no CT. Zé Maria lateral. Lateral. Aí hoje é treinador da Portuguesa. A Zé Maria bateu o escanteio, errou. Aí o Zé Maria bateu outro, aí errou. Aí ele falou, Zé Maria não é assim, nervoso, ele tava virado já. Vou te ensinar como é que ele bate. Foi lá, que foi muito bom jogador, colocou a bola e pá, bateu um 3 dedos. Ele queria que o Zé Maria batesse 3 dedos. Aí bateu o dedo, pá, chutou, tinha lá umas casinhas da formiga, chutou essa terra que saiu assim, torceu o joelho, teve que ir pro departamento médico. Era melhor. Aí o Zé Maria falou assim, eu não quero aprender assim não. De jeito nenhum. Você quase foi campeão brasileiro com a Portuguesa. Quase. Você lembrou aí no jogo do Morumbi. Sim, teve a volta. Você ganhou. Eu estava lá. Eu também. Tá vendo? Aí o jogo de Porto Alegre, a Cristina estava. Cristina? Cristina, a chefa. A chefa foi acompanhar a Portuguesa de Esportes na final em Porto Alegre. Cristina é sua esposa? É. É? É verdade. A família toda portuguesa. Ela já era casada com você? Ainda não. Naquela época não. Olha, Eu cobri a a Portuguesa. chance que você perdeu, hein, Cristina? Eu cobri a Portuguesa na final. Você vai lembrar dessa história. A Portuguesa Eu fui treinou. para Porto Alegre para acompanhar a delegação do hotel ao Estádio Olímpico. Fiz muito isso também. E aí fizemos o jogo, aí o Caio... Foi o Caio que fez o gol do Grêmio? Não, foi o Ailton. Ailton. Caio era o nosso meio. Ailton fez o segundo gol, porque o primeiro gol foi o Paulo Nunes. Mas era bom o time do Grêmio. Até para contar essa história rapidamente, a Portuguesa treinou no sábado de manhã no Canindé. Eu estava do lado do Candinho, aí o Candinho me chamou para conversar, eu era amigo do Candinho desde a época do Juventus. Aí apareceu o presidente Manuel Gonçalves Pacheco e fala assim para mim, a imprensa é tudo burro. O Candinho falou, por quê? Porque eles pensam que nós amanhã, vamos todos rojetá-los. Aí o Caninho, para provocar, falou, vai de que hora? Às 4 da tarde, vamos para o Porto de Congonhas. Aí o repórter, que era eu, o ônibus da Portuguesa parou em Congonhas. E o primeiro a descer foi o presidente, Manuel Gonçalves Pacheco. E o presidente da Portuguesa deu um drible em todo mundo, tá indo antes. Mas como é que tu descobriste? Manuel Gonçalves Pacheco. Ele era bom presidente? Ele foi bom presidente. Ele foi uma pessoa legal, sempre estava lá conosco. Nunca tivemos assim, problema com ele, não. Pagava? Ele pagava. No tempo que ele esteve na Portuguesa lá, ele pagava, o que ele, assim, prometeu, ele cumpriu. Entendeu? Nós nunca tivemos problema com o Manuel. Agora eu vou colocar o capitão numa saia justa. Opa! Complicado. Eu estou um dia em São Januário, atrás de um gol contra o Vasco da Gama. Lembrar disso. Capitão sai de campo para ser atendido, mas ele é muito estoico, ele quer ajudar o time. Ele devia ter ficado lá. Não teve dinheiro para voltar. Daí ele viu o Vivinho receber a bola e falou assim, meu Deus do céu, vou ajudar meu time. Aí ele foi. Aí o Vivinho deu um chapéu, deu outro. Por que você voltou pro campo, capitão? Por que o Valdipé não pegou a bola? Também. Me consagrava. Verdade. Entendeu? Foi terrível aquilo lá. Logo no início que eu vim da Portuguesa, a minha estreia foi lá em Portugal, contra o Porto. Aí fui campeão lá na Ilha da Madeira, no Português. Voltamos, aí estreiei aqui contra o Grêmio, fiz um gol, ganhamos 2-1. O segundo contra o Curitiba, também fiz o gol, ganhamos. E aí fomos para o Rio, foi o terceiro jogo, quarto jogo. Né? E o cara o Mazinha meteu um lançamento para o Vivinho, em velocidade, e dentro da área. Eu vim na cobertura. Aí eu estava fora do campo, né? Você estava lá meio se ajeitando, estava contundido. Quando ele foi para bater pro gol,
E eu levantei o pé para travar, para não deixar. Aí ele deu o chapéu. Aí ele foi para bater de esquerda, eu voltei na minha recuperação. Aí ele não dava para aquele ver que não ia abaixo, aí ele deu outro chapéu. Aí deu o terceiro. E o Zé Eduardo, que eu acabei de citar, esse meu amigo, traíra, em vez de, se eu vou no cara aqui, não precisa do cara ir lá atrás de mim. O cara fica aqui esperando, é isso, você dá um corte, é isso que é. Eu ia, ele parecia minha sombra, ia atrás de mim. Eu voltava, o Zé Eduardo atrás de mim. E aí um pouco o Vivinho soltou o pé, e a bola passou. Golaço, e daí o Vivinho foi para a seleção brasileira, ele que era um jogador médio. Quase encerrou minha carreira aquele dentro. Eu estava começando. Porque também assim, eu entendi que tem coisa assim, que tem mal que vem para o bem. Porque assim, quando eu estava na Portuguesa, ninguém sabia exatamente quem era o capitão. Depois daquele ali, toda a revista Placar, nunca saiu tanto revista igual aquele. Televisão, aquilo saiu até no exterior. Entendeu? Mas foi um negócio, olha, foi Deus mesmo que me ajudou. Porque até meus próprios companheiros, eu lembro que teve uma festa no Canindé, um show, e aí eu lembro que eu estava sentado no banco e vi meu próprio companheiro, né? E sentou perto de mim, ele combinou lá com um repórter lá, o cara da câmera, e veio lá tirar o sarro, o cara fazer a foto e falar do gol que eu tomei, que nós tomamos, né? E aí eu fiquei muito triste com ele assim e tal. Ainda para ajudar, ainda passa um garoto assim correndo e olha o Vivinho aí, falou assim para mim, São Paulo, mas meu Deus, quase que eu saí correndo atrás dele, sabe? Eu falei, mas isso não vai valer a pena. Não vai mesmo. Mas eu tive assim muita calma. Eu lembro tão bem desse lance. E voltei. Você estava na linha de fundo, arrumando a chuteira lá com dor. E de repente, quando a bola vem, se é hoje, o árbitro não deixa você voltar, né? Teria sido melhor. Exatamente. Aí ele foi meio mancando pro lance, para quem não viu esse lance. E o Vivinho era um jogador razoável, não era nada excepcional, não. E por causa desse lance, a imprensa carioca, naquela época tinha mais rivalidade. Tinha. Paulista, carioca, acabou levando o Vivinho para a seleção brasileira. E tanto é que não vingou. Depois jogou um bom tempo no Vasco, mas nunca foi nada excepcional. O excepcional era o Mazinho, que fez o passe. Mazinho que fez o passe. Era genial. Muito bom jogador. Até que foi campeão. Foi campeão do mundo, 94, jogando como titular. Né? Mas deixa eu voltar para Portuguesa. Mas faz parte. Isso é a Portuguesa. Sim, mas eu falei... Aliás, duas portuguesas, Vasco e Portuguesa. Jogou a Portuguesa, quase foi campeão brasileiro. Quase bateu na trave. Bateu na trave. E eu queria saber uma coisa, que até hoje eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Depois a Portuguesa venceu o primeiro jogo. Cuidado que a orelha é grande. Depois de ter ganho o primeiro jogo, todo mundo já apostava que a Portuguesa ia ganhar o título. Veio aquela história, o Grêmio era o Grêmio, tinha o Felipão, aí teve a história do Arce que estava com a perna engessada, não estava a perna engessada. Dinho, né? O Dinho batia até na sombra. Não, a sombra não, a sombra ele aliviava. O que aconteceu naquele jogo? Queria que você falasse um pouquinho a respeito dos bastidores daquele jogo. Que se for uma frustração para a torcida da Portuguesa, eu acho que para o estádio de São Paulo inteiro que estava torcendo para a Portuguesa, era o vocês segundo deve time. ter sido traumatizante. O Brasil, aquela final foi uma final igual a seleção brasileira de 82. Em 82, eu lembro que eu estava na roça ainda, morava com meu pai, nós estávamos quebrando milho, meu pai colocava o meu rádio lá no pé de espelho de milho, ouvindo os jogos, só do Brasil que a gente parava, eu ficava em casa para TV, a bateria ainda, não tinha energia. E o Brasil parava para ouvir, para assistir. E esse campeonato, 96, o Brasil parou para ver Portuguesa, entendeu? Que era o único time do Paulista, que foi uma final assim, igual aquela, de um negócio diferente. Ninguém esperava. Mas todo mundo torcia pela Luzinha. Pela Portuguesa. Pela Portuguesa. Conseguiu reunir todas as Quem não era torcidas, gremista, é claro. Exatamente. Quando chegamos em Porto Alegre, era muito interessante. Era uma bandeira vermelha, um azul. Uma vermelha e um azul. Todos, a torcida do Inter, a nosso favor. Era um negócio tremendo, era bonito, né? Os prédios, as casas. E só os gremistas mesmo que torciam, né, para o time deles. Mas o que acontece? Aqui nós estávamos no hotel, dávamos entrevistas, etc. Tinha um link lá no saguão do hotel. E na hora da saída para o aeroporto, aí avisaram no quarto, para descer pela cozinha. Eu falei, mas por que pela cozinha? Não, porque não é para ninguém dar entrevista. Como não é para dar entrevista, a gente sempre deu entrevista. Não, mas não é para dar entrevista, tal. E aí eu falei, não, eu vou descer por aqui. Não, não é. Aí descemos pela cozinha. Entramos no ônibus, estávamos a caminho do aeroporto.
Aí descobri que tinha um outro link lá na chegada lá para nos entrevistar, filmar e tal. Ó, não é para... Aí começaram a ligar para abrir para o ônibus entrar na pista. Aí começou, tá, o sangue já começou a ficar mais aquecido, eu já levantei e falei, ó, falei com essa palavra, perdão da palavra, falei, começou a palhaçada. Isso que tá tudo dando certo. Vamos dar entrevista. Quem quer dar entrevista, dá entrevista, quem não dá, passa direto. Passa em direção viciada. Né? Porque os caras estão trabalhando, faz um trabalho, é isso, para nos esperar. Um jogador assim, né? Naquela época era assim. E o que aconteceu? Entramos no aeroporto, lá na pista, embarcamos na aeronave e fomos pro hotel, que nós viajávamos sempre no dia, no mesmo dia. Aí chegamos lá no hotel, ficamos, descansamos tranquilo e fomos pro campo. Aí chegou lá, já tinha um detalhe que queria vir num avião, que a gente viajava num avião separado. Para voltar agora num avião com toda a diretoria. Volta ou não volta? Aí chegou até mim. Eu falei, senhor, eu não quero saber de nada. Volto, se é para voltar no grande, nós voltamos. Se é voltar no pequeno, nós voltamos. Quero ser campeão. Aí eu estou lá deitado na maca, como eu fazia, né, descansando, tranquilo. Aí fomos para o jogo. E o que acontece? Nós poderíamos perder de 1-0, certo? Porque nós éramos campeões. Eu sempre uso uma frase, que está lá em João, acho que é 5:13, que fala que, 13:5, fala assim, Paulo fala assim, quando eu estou fraco, é quando eu estou forte, e quando eu estou forte, é quando eu estou fraco. Quando você está por baixo, você fica humilde, você se reveste, não é isso? Vai procurar força, se garante. Interior, não é isso? Aquela coisa toda. E o Grêmio estava por baixo. Naquele momento, nós não, mas tinha pessoas que estavam... Bom, o nosso time não era time a perder, não perdia mesmo não. Se a gente vai, faz as coisas tudo certo, a gente não perdia. E aí nós fomos para lá. Aí chegando lá, nós tomamos o gol, acho que uns 15 minutos de perna esquerda do Paulo Nunes, uma cobrança de escanteio. Faltando 4 minutos para acabar o jogo, tomamos o segundo gol do pé esquerdo do Ailton. Se você colocasse uma estátua maciça do Ailton lá no programa, eles não aceitavam, a torcida não aceitava, sabe? Entendeu? Então Deus premiu uma pessoa que realmente estava sendo humilhada, entendeu? Honrou todo o time da Portuguesa, nos honrou todo, porque hoje no Brasil não se fala do vice-campeão, isso se fala mais do campeão, né? E se fala mais da Portuguesa que foi visto do que o próprio Grêmio, até lá em Porto Alegre, depois foi jogar no Grêmio. Então assim, essas coisas que nos tirou nos tirou o título. Entendeu? Se a gente vai da mesma maneira, da mesma forma, nós não tínhamos perdido. Teve gente que já achou que já era campeão, capitão? Teve gente, entendeu? Porque assim, igual assim, o Rodrigo sempre chutava. Aí fica aqui, não chuta, toca para Alex, não chuta, toca para o Rodrigo. Deixa o cara chutar, entendeu? Por que você vai mudar no último jogo? Entendeu? Tudo porque ele perdia 3 gols, mas sempre fazia 1. Não é isso? Ele arriscava. Arriscava. Então, deixa a coisa continuar. Não se muda a coisa que está ganhando, não né? Tem como, entendeu? Então, acabamos perdendo. Mas você lembra aquele time do goleiro à ponta esquerda, passando pelo capitão, você lembra? Acho que eu lembro alguns, sim. Vamos lá, eu tenho a cola aqui. Tem a cola aí? O cara que estuda. O treinador, né? O treinador chega para a escalação e começa a citar o nome do jogador. E tem treinador que perguntava pra gente, como é que é isso aí? Toninho. Posso contar? Depois que temos que encerrar esse bloco. Vamos lá. Vai, Grêmio do time, vamos lá. Então, nós temos lá o Clêmio. Acertou. Temos o Clêmio, Valmir, lateral direito. Isso. Carlos Roberto, lateral esquerdo. Certo. Nós tínhamos o Emerson e César, os 2 zagueiros. Tá bem. Capitão e Galo, meio de campo. Volante você não ia errar, né? Nem pode, né? Caio, aí Alex Alves, Rodrigo. E nesse jogo parece que jogou foi na final jogou o Zé Roberto. Zé Roberto, perdão. Que ele já estava colocando 12 caras no time. O Zé Roberto que depois fez história. Fez história. Zé Roberto. Era um jogador extraordinário, né? Porque o Zé Roberto, a entrada do Zé Roberto foi interessante. O Zé Roberto era o nosso lateral esquerdo, certo? Aí o Zé Roberto tomou cartão, amarelo, o terceiro, ficou fora, entrou o Carlos Roberto. O Carlos Roberto estava bem, saiu, entrou o Zé Roberto. Aí
tomou conta da posição. Agora, daqui a pouco você vai contar essa história de como o Zé Roberto virou titular nesse jogo. Aliás, jogava demais, né? Olha o time da Portuguesa que o capitão acabou de passar. Se esse time joga hoje, disputa título brasileiro de novo, é claro. Porque realmente tinha jogadores extraordinários. O próprio Carlos Roberto depois foi jogar no Corinthians, era um jogador de bom nível e só não jogava de titular na Portuguesa porque o titular era o Zé Roberto, né? Não dava realmente para brigar direto. A gente volta já já com mais um bloco com os caras e com esse cara aqui, Capitão, meu amigo Capitão. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. E voltamos aqui, os caras, mais uma vez com você, sempre na sua TV. Obrigado pela audiência. Com Fábio seu Cerotti, Hollywood. com o seu Hollywood, que falava justamente no último bloco a respeito do Zé Roberto, que é um jogador que foi lá guindado pelo Candinho, é mais um descoberto pelo seu Mário, né? Que realmente foi buscado ao Pequeninos do Jockey, um jogador que fez história. Aliás, a Portuguesa, o que revelava de jogadores, o que tinha de jogador bom a Portuguesa, e é um time que todo mundo gostava, era o segundo time de todo mundo. O cara é corintiano, mas gostava da Lusa. O cara é santista, gostava da Lusa. São Paulino, gostava da Lusa. Ou seja, era um espaço que a Portuguesa tinha que ocupar mais, até inclusive para ter mais torcedores. No fim, foi perdendo isso. Essa é uma outra história triste que a gente tem que contar. Capitão, você falava do Zé Roberto e por que ele jogou, o Carlos Roberto acabou entrando, jogou bem. O Zé entrou no lugar do Carlos Roberto e ganhou a posição. Depois o Zé Roberto tomou o cartão, entrou o Carlos Roberto e fez o gol. E veio, porque era dos dois a mesma qualidade. E o que acontece? Aí o Candinho falou, o negócio complicou. Ele falou que o Candinho primeiro para mim, falou, tá difícil agora. O cara fez gol também, e os dois estão bem. Aí, nós, aquela troca de ideia ali, falou. Aí nós lembramos do Cafu, no São Paulo. Lembra que o Cafu fazia ali um ponta, não é isso, como se fosse um quarto homem ali, no início da carreira dele. Jogava o Vitor e o Cafu na frente. Exatamente. Mete esse homem aí que vai resolver esse negócio aí. Lá no Júnior ele já era ponta esquerda mesmo. Era meia, ponta. Candinho meteu ele ali, fazendo aquele quarto homem ali, mas deu certo, foi, como se diz na gira, batata, parece que cachorro, foi como uma luva. Ele jogou depois muito tempo. Foi. Até na Alemanha. Na Alemanha, na própria seleção. Ficou ali, não saiu mais. O Palmeiras, né? Eu tenho um desafio aqui, antes de iniciar o programa, eu queria que o Zé Roberto dê a escalação do time Roberto. Depois você fala que eu que mudo. Ele já foi privilegiado, né? Você não sabe, muda o nome dos convidados. Chega um cara aqui, ele fala que é o outro. Não, o Rojas estava aqui outro dia, eu falei assim, Rodolfo Rodrigues. Aí o Leão estava vendo o programa e falou assim, não. Aí você exagerou. Aí exagerou. Agora há pouco, a Cris, que nos ajuda aqui, nossa coordenadora, chamou o capitão de Badeque. É verdade. Aí o capitão se sentiu homenageado. Eu sendo chamado de Badeque. E diz Roberto, aí duas alegrias tremendas no mesmo Mas dia. eu queria que ele desse a escalação do time do Verde campeão, que ele foi campeão no Japão. Escalação do japonês? Dos 11 japoneses, dos 10 japoneses que jogaram com ele. Esse é o desafio. Furico, Pipico. O capitão foi campeão no São Paulo também. Jogou bem no São Paulo. Jogou de zagueiro no São Paulo. Joguei de zagueiro no São Paulo. Naquele ano ia sair uma convocação para a seleção e no São Paulo eu vi que tinha uma possibilidade de eu chegar à seleção mais fácil. E quanto é que já começou alguns rumores. Só que nós estávamos tomando gol. A gente ganhava 2-1, ganhava de 3-1, 3-2. Agora não faz mais isso. Agora é 1-0 contra, 1-0 contra. E sempre... E quando eu jogava na zaga, a gente ganhava 2-0, 1-0. Fomos jogar no Pacaembu e o Edmilson foi expulso. 1-0, perdemos o jogo 1-0 para o Palmeiras, ficamos com 10 homens e eu fui para a zaga, eu e o Márcio Santos. Se nós tivéssemos virado o jogo para 3-1, tinha saído barato para o Palmeiras. Gol do Oséias, o Arce cruzou. Bom, aí o treinador falou, você vai ficar na defesa.
Nelsinho falou, mas professor, tudo bem, você vai de volante, mas vamos ver. Aí o Miller estava no Santos. Lá em Presidente Prudente, um calor tremendo. Nossa. Mas foi muito quente. E o Miller arrebentando com o nosso time. No intervalo, então, o treinador falou assim, você vai para a zaga. O Miller entrar no banheiro, você entra junto. Onde ele for, você vai junto. Mas o Santos fica ali como livre e você pega ele. Aí arrumou o time. Jogo 0-0, tal. E aí ele falou para nós, de hoje em diante você vai ser zagueiro. Aí eu fiquei como zagueiro. Só que eu e o Márcio Santos, nós estávamos tendo um problema, que o Márcio não queria, entendeu, dar pique lá na, entendeu, aquelas coberturas, queria toda hora fazer ali. Eu falei, Márcio, não dá. Pô, correr atrás dos caras. Eu falei, Márcio, não dá. Eu falei, então faz assim, eu vou fazer essa cobertura. Eu falei, mas como você vai fazer a cobertura do lado direito e lá na esquerda? Eu falei, não, deixa comigo. Eu sempre fui volante. Eu não fazia cobertura dos lados, então deixa comigo. Eu falei, mas como? Eu falei, deixa comigo. Você só faz o meio. Bola alta é sua responsabilidade. Se tomar o gol, é sua culpa. Bola no chão é minha culpa. Não, você precisa ter uma conversa, você precisa... Né, tem coisa que o treinador arruma, tem coisa que você e o seu companheiro, os jogadores, têm que se... É isso que eu acho falta no futebol de hoje. Parece que o jogador não assume. Isso, exatamente. Não tem comprometimento. Ele mandou eu correr aqui junto à linha, eu vou correr junto à linha e acabou. Né? Exatamente. Não sai daquilo. Então eu falei para ele, ó, aí eu conversei com ele, falei, quando a bola estiver desenhando no meio de campo, ela vai tomar um partido, ou direita ou esquerda. Então, a partir do momento que você definiu, eu já caio para lá. Estou saindo aqui, você fica centralizado. Entendeu? Então já mudou a linha, os dois zagueiros, não é isso? Eu já passei ser o quarto e ele central, que geralmente o central jogava do lado direito. E quando o cara metia a bola nas cordas laterais, eu já estava lá. Do outro lado, deu certo. Foi uma defesa menos vazada. Fomos campeões paulistas, campeão da Eurocopa e vice-campeão do Rio São Paulo. Não fomos campeões porque o Bebeto empurrou o Márcio, o juiz viu, não deu. Se tivesse o VAR, nós teríamos sido 3 títulos. Vamos chamar o VAR. Tem que chamar o VAR. O que é isso? Até que enfim acharam uma utilidade pro VAR, tá vendo? Tá vendo? O VAR retrocedendo. O VAR antigamente. O VAR retrocedendo. Agora, você preferia ser volante mesmo, né? Sim. Mas você não era um jogador que levava muito cartão, né, Capitão? Não. Porque a gente fala muito do Ralf, que eu acho um jogador tecnicamente, não é nenhuma sumidade. Sim. Mas ele nunca foi expulso. Sim. E para um cara que joga de volante, é difícil você não ser expulso. Porque é uma posição onde exige uma hora ou outra uma marcação mais forte. E você também não tem essa história de machucar jogador, uma história de expulsão. Eu não me lembro disso. Foi feita uma entrevista com o Raí, com o Palinha, né, com os meios Giovanni, perguntando sobre os volantes. Eles falaram que o jogador que menos batia, que jogava limpo, era eu. Fiquei feliz com isso, né? E imagina no meu tempo que eu jogava, então nós tínhamos o Raí no São Paulo, nós tínhamos o Alex, que terminou a carreira no Cruzeiro, nós tínhamos o Giovanni, nós tínhamos o Zico, Marcelinho Carioca e Neto. Então você jogava e saía, ou eles acabavam a sua carreira, né? Mas eu ia jogar contra o Raí, ia jogar contra o Zico, eu terminava o treino, eu chamava o meu suplente, lá e me ajuda aqui. Chamava às vezes o auxiliar do preparador físico, colocava 2 cones, joga aqui a bola. Eu rapidinho aqui, direita, esquerda, bola no meio das pernas ia lá. Então eu já girava a bola, não para dominar, eu já girava passando a bola para o meu professor, como se fosse no jogo, porque o espaço é curto, eu precisava de agilidade. Então, tipo assim, dentro de campo você precisa de 10 metros. 10 metros você decide a situação. A explosão, a rapidez, não é corrida longa, é menos um contra-ataque, né? Então eu precisava chegar primeiro, na última hipótese, chegar junto com o meia. Então eu treinava muito isso, essa explosão e tal. E no jogo eu fazia isso, já ficava analisando também esse treinamento, me ajudava, entendeu? Dava percepção. Então, tipo assim, quando o cara baixava a cabeça, que ele olhava e fazia isso, ele ia passar já, ele já não ia olhar para ele a segunda vez. Já ia fazer o passe, aí eu já tinha saído para receber, e dava meu pé, antecipava. Você estudava o adversário? Sim, tinha que estudar porque... Desses todos aí, qual era mais difícil de marcar? Foi o Raí. O segundo o Zico, porque o Raí, ele é grande e protege muito bem a bola. Tem os braços... Ele abriu o braço, você já não chega. Muito grandão, entendeu? Não bate ninguém, mas não tem como... Nem bater no homem, não caía, né? Não cai. E o Zico, que só dava um toque na bola. Quando ele dava muito, era 2. Aí o Antônio Lopes, eu lembro do Antônio Lopes, eu jogava no Morumbi, falou assim, você vai marcar o Zico. E o Antônio Lopes é muito amigo,
gostava muito dele, a Dona Maria, a esposa Ele dele. fez um ótimo trabalho na Aí ele Portuguesa. falou para mim assim, ó, se o Zico marcar o gol, você é culpado. Só isso. Não, Que legal, hein? você é culpado. Simpático, deu uma Aí eu falei, força. mas professor, se o Zico, por exemplo, E se vem, for de vem falta? outro jogador de frente. Aí o Zico, tu toma com o Zico, tem que sair no cara. Eu falei, não sai do Zico. Não, mas o cara vai chutar. Eu falei, não sai do Zico, o cara vai tocar no Zico. Isso é tá Eu falei, então o senhor falou, tá dito. Aí ganhamos 3-0 aqui, dei conta do recado, falei, não me manda marcar mais não. Chega disso. Tem foto do capitão campeão do São Paulo, tem foto do capitão campeão estadual no Grêmio, Isso. com o Ronaldinho Gaúcho, acho que foi o último do São Paulo. Eu dando assistência para o Ronaldinho Gaúcho, já pensou? Olha que... Aí nós fomos campeões. É isso aí, que eu ia falar. Contra o Corinthians aí. Esse é já o time da final aqui, né? Isso. Imagina, Foi contra o 98. Corinthians. imagina esse time hoje, hein, dentro de casa. Foi contra o Corinthians. Aí também, no Carlos. Rio Grande do Sul, você foi campeão pelo Grêmio. Aristizábal, quem jogava Aristizábal, hein? Aí a capa do livro da Portuguesa, os 10 maiores jogadores que vestiram a camisa da Portuguesa. Privilégio, né? Aliás, nós vamos ter, daqui a pouco vamos conversar com outro cara por aí. E aí tem o Grêmio. Isso. Esse foi o último título do Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Grêmio. Do Grêmio, isso. Nós ganhamos, aí nós fomos campeões gaúchos, fomos em cima do Inter, e fomos campeões com esse time também da primeira Copa Sul Minas também. Ganhamos do Paraná Clube em Curitiba, 1-0. Gol do Ronaldo, zagueiro ali, que está o terceiro, depois do Darley, o Emerson e o Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho, nessa época, ainda não era Ronaldinho Gaúcho, ainda tinha a gremalheira bem saliente, né? Sim, Não tinha dinheiro Ele para era reformar. feio. Não, ele continua Ele feio, continua feio. mas era um dentuço. Tanto é que eu falava assim, jogador bom no Brasil era ele e o Ronaldo. Contrata pelo dente que o dentuço vai dar certo. Dá certo. Daí os dois ganham dinheiro, aí reforma. A gente também reformou com o tempo, né? Faz parte. Tem foto do Agora, ele já dava para notar que ia ser um negócio assim, extraordinário, Era bom. acima da média. Era. Nossa, aí ele tinha eu cheguei, ele estava com 18, completou 19 anos aí. Como eu tinha jogado o campeonato, a Copa do Brasil pelo São Paulo, não podia jogar pelo Grêmio. Então nós tínhamos jogado o Campeonato Gaúcho, acho que a Sul-Americana, 4 campeonatos nós estávamos disputando pelo Grêmio. E a Copa Sul Minas. E o Campeonato Gaúcho, nós íamos jogar com o Ronaldinho Gaúcho, Anderson Polga, Guilherme, Murilo, Tesaí. Então eu que era o mais experiente, era eu que o outro time tinha que folgar por causa do jogo. Inclusive, tinha jogos assim, Campeonato Gaúcho e Copa Sul Minas no mesmo dia, só que tinha que adiar. Por exemplo, eu joguei na quarta-feira contra o Paraná Clube, primeiro jogo da final, e na quinta-feira o Veralho me ligou, então dá para você vir para o jogo? Eu falei, vou para o jogo. Emendou. Ganhamos de 8 a 0 do Brasil dentro do Estádio Olímpico. Entendeu? Era um prazer jogar. Jogador gosta de jogar, não gosta de treinar. E o Ronaldinho, treinar. E o Ronaldinho fazia miséria. Não, era com ele, a gente tocava nele e falei, Ronaldo, vai dentro dos caras, entendeu? Novinho, aí os caras ameaçavam ele, eu falava, calma aí, conversava com os caras, entendeu? E aí, fui embora. E realmente ele ganhou a posição como titular, e aí... Era o técnico, era o Celso Roth? É o Celso Roth. Aí tem uma foto também do capitão que jogou na Portuguesa Santista também. Sim, também. O capitão, depois que foi pro Japão, ficou riquíssimo, né? É verdade. Ganhou em ien. Ele, inclusive, ele ia montar um negócio de fazer sushi. Fazer sushi, mas depois resolvi... Sushi do capitão? Sushi do capitão. Sushi do capitão. Capitão, vocês lembram da escalação do time do Verde que você Mas foi ele campeão? quer Eu escalação. quero. Nós jogávamos lá, nós tínhamos o Chiquiti, o goleiro. Quem? Chiquiti, goleiro. Aí nós tínhamos o No, lateral direito. Chiquitino não é um negócio de Silvio Santos, pô? Não, é Chiquitino. É o No. Nós tínhamos o Hashiratano, o nosso zagueiro. A Tsui, era o outro zagueiro. E o Kisuba não jogava nesse time. Pereira. Aí no meio campo jogava eu, Rui Ramos, Kitazawa, Kazu e Takeshi. Tá faltando um. Tá faltando um. Aí o lateral esquerdo... O Pereira era o quê? Lateral? Pereira não, Pereira era aquele que era o zagueiro do Guarani. Ah, sim.
Bismarck. Bismarck, que jogou no Vasco? O Cazu, que você falou, não é o Cazu, que tem um amigo meu que é o ídolo. É aquele lá? Que jogou no Chama... Esse é Português Santista. Não, esse é Português Santista. É que tem um amigo meu que tem um sonho, diz que o Cazu foi o melhor japonês que vestiu a camisa 10 do Santos. Não. O melhor japonês que vestiu a camisa do meu Santos, inclusive ele ficou bravo quando eu falei isso, foi o Paulinho Kobayashi. Foi o único. Eu falava assim, esse Paulinho Kobayashi é o melhor camisa 10 japonês que já atuou pelo Santos. Só teve ele, né? O Cazu era 11. O Cazu era 11. Mas era mais ou menos, né? Era. Lá no Japão ele... Não, lá no Japão. Ele desenvolveu. Mas o futebol japonês não era... Quando eu fui para lá, aí sempre tinha, mas qualquer um joga. Não. Quando eu cheguei lá, eu lembro que o Marquinhos, treinador de goleiro, brasileiro que estava lá, ele falou para mim só, veio jogador aqui, não vou citar nome, né, porque é antiético, mas falou, veio jogador aqui, achando que os japoneses não sabem jogar. Aí dança. E aí o cara não jogou. Os caras não jogam. Então você não vem para cá pensando que os jogadores japoneses são ruins. Entendeu? Eles são muito rápidos, muito determinados. E outra coisa, você dá o drible no cara, você vira, você olhar, você está driblando o cara de novo. Teimoso. Então o cara, entendeu? É insistente. Não desiste. Então, e é muito veloz. Então, eles falam assim, ó, estão trazendo o jogador brasileiro para cá para cadenciar. Porque é muita velocidade. E quanto é que a minha estreia foi contra o Gamba e Osaka. Foi fora de casa. E jogo com televisão, porque o time nosso sempre era televisionado, lotado o estádio. 10 minutos eu não toquei na bola. Que velocidade. E aí o Marquinhos fala assim, ó, você tem que, no início, você entra na correria. Aí depois você começa, quando a bola cai no seu pé, você segura, você tal, dá uma quebrada no rede. Mas eu não tinha pegado a bola. Aí tinha um camisa 10 dos caras que era para me marcar. Cara, muito bom. Aí, cada vez já dei uma enxadada no cara, parei o jogo. Parei a jogar, falei, vou ter que... Parei a jogada e olhei pro Pereira, eu virei aqui. Quando eu virei aqui para ver a bola, mas coisa assim de segundos. O Pereira já estava tirando a bola para lateral. Eu falei, meu Deus. Eu vi a coisa assim de Deus, eu falei assim, eu entro na correria. Aí eu comecei a fazer correr. Comecei a correr. Aí entrei no jogo. Papai, pegava a bola, segurava, passava meu pé, segurava. Fui o melhor jogador em campo daquela partida, ganhei os prêmios tudo, ganhei um checão lindo, entendeu? Falei, que benção. Aí eu me entrosei, entendeu? Aí as coisas engrenaram, mas nosso time era muito bom. Nós tínhamos 7 jogadores na seleção japonesa. E o Rui Ramos era Deus lá, né? Não, o Rui Ramos lá era igual o Pelé. Ele lá, inclusive assim, ele, o Pereira, o Cazu e o Takeda. Então, quando a gente ia viajar, a gente ia de Shinkansen. Aí chegava na estação, já aquele tumulto, então já o segurança já pegava, colocava ele lá dentro da casinha, só saía na hora que o Shinkansen parava. Aí, pá, é um tumulto, os caras não conseguem. Eu não conseguia andar, imagina. Imagina esses caras. Como era capitão em japonês? Não, lá, Capitão San. Capitão San. Eles tá vendo? Amigo, eu falo japonês. Ele fez um curso. Um N no final, né? Capitão. Eu já estive lá também. Eu sei que você teve. San significa senhor, né? Então eles têm aquele respeito, ó, Capitão San. Dentro de campo, às vezes o jogador mais jovem dá uma pegadinha mais forte. Calma aí, peço perdão. Realmente eles falam, pede perdão mesmo. Tem um respeito. Olha, temos mais 2 minutos. Isso aqui dá para fazer mais 2 programas, com certeza. Inclusive essa participação no Japão, né? Você aprendeu a falar japonês? Nada, muito pouquinho. Para comprar, às vezes para falar para o médico quando estava doendo, essas coisas, a gente aprende, né? Aí eu falei tão bem em japonês, e o meu intérprete, nós tínhamos um intérprete, mas esse dia foi o Marquinhos, o treinador de goleiro. Para explicar para o meu motorista que eu queria levar a gente tirar as fotos lá para revelar, né? Mandar revelar umas fotos lá. E aí, Marquinhos, fala para ele, Marquinhos explicou isso certo, Marquinhos. Eu disse, não, tá certo, eu estou aqui há 3 anos. Eu disse, aí vamos embora. Aí chegou de São Paulo, em frente do açougue para mim, mandando descer. Eu falei, não é que não. Eu falei, Xaxinha, aí que ele entendeu que eu queria ir para revelar umas fotos, entendeu? Tá difícil falar. Xaxinha aqui para nós é igual de planta. Poxa, capitão, olha, eu lamento que o papo esteja terminando, porque é realmente um papo maravilhoso. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, capitão. Você honrou. A gente brinca às vezes. Na hora que fizer o churrasco, me convida, viu?
Pode deixar. Vamos levar as esposas também. Eu tenho umas histórias de vocês também, viu? Temos. Opa. Teve vezes, Esse negócio de churrasco não dá certo. Tinha vezes que a gente não via vocês no treino lá, hein? E a gente falava que estava, né? A gente falava que estava. Capitão, obrigado, cara. Obrigado, Deus. Você é uma pessoa muito legal. Obrigado. É o tipo da pessoa que faz bem pro esporte, faz bem pra gente. Foi um jogador muito especial, muito regular. Um jogador realmente que mereceu todas as homenagens que a gente podia fazer. E até merecia ter uma carreira com mais títulos por tanto que você jogou na época, né? Merecia a seleção. E é aquilo que eu falo sempre quando vem jogador aqui, né? Jogador daquela época. Hoje, se esses caras jogassem, estariam no Barcelona, no Real Madrid, jogariam em times grandes, ganhariam tudo em euro, né? Porque hoje eu vou falar pra você, o cara dá um chutinho na bola aqui, vou falar pra você. Mas a gente tem que entender, são outros tempos. E nem sofre com o mandato pela fotografia hoje em dia. Mas... É verdade. Seródio, até a próxima. Os caras com você aqui na faixa. Voltamos na próxima programação, aí temos mais convidados para você. Mas hoje temos aqui o grande capitão, o grande Hollywood. Um abraço, gente. Obrigado, Seródio. Obrigado, Quartarolo. Obrigado ao capitão. Tô ficando velho, hein? Fiz muito jogo do capitão desde o início da carreira dele até o final. Gente da melhor qualidade. Para você que esteve conosco até agora, um grande abraço, muito obrigado. Fique com Deus e lembre que nada na vida é por acaso. Este é o National Sports Channel. Isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.